Olá, espero que estejam todos bem neste período tão complicado para todos nós, onde nós estamos inclusive nos adaptando a essas novas realidades que não são só no Brasil, mas são mundiais. Quero, antes de mais nada, fazer uma breve explicação sobre a disciplina de Literatura Brasileira 1. Iniciamos nessa disciplina com a leitura, ainda em aula presencial, da Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta do Achamento, a Carta do dia 1º de maio de 1500. Ora, a carta, como nós vimos, vai reverberar, vai ressoar em grande parte da literatura brasileira de um grande período, chegando ao modernismo, por exemplo, passando pelos românticos, e, portanto, ainda que não seja um documento literário que assim foi lavrado porque se quis ser lavrado como ficção, ele é um documento, no caso a carta, o registro é um documento que gerou toda uma tradição literária. Partindo disso, nós vamos aí a um outro texto, que é o Casagrande Senzala. Percebam que o livro é extenso. Nós não vamos ler o Casagrande Senzala inteiro. Nós vamos ler o primeiro capítulo do Casagrande Senzala. E explico porque o Gilberto Freire, o autor do Casagrande Senzala, escreve este texto em 1933, ou publica o texto em 1933, e nós temos de guardar, portanto, as proporções desta data. É um texto datado, é um texto com seus problemas, é um texto que nós temos que ter olhar crítico ao ler, ao interpretá-lo. Gilberto Freire ainda está muito voltado com uma espécie, vocês vão ver, de um determinismo, quer dizer, o clima vai determinar o homem, as raças várias que vão lhe formar determinam que o português seja assim, que o indígena seja de um tal jeito, que os africanos sejam de outro, e que essa junção desse caldeirão cultural miscigenado, que ele assim pensa, forme o Brasil. Ora, ele vai às Gênesis, depois, no segundo capítulo, dos indígenas, no terceiro capítulo dos portugueses, e no quarto e quinto dos africanos, e dessa relação que se faz culturalmente no Brasil. É importante, é interessante, todos nós, estudantes da área de humanas, ora, outra, os de história, das letras, das ciências sociais, da filosofia, terão de passar por esse texto. É um texto, volto a dizer, datado, complicado em algumas questões, muito literário, tenta ser assim, jogar com extremamente descritivo, circunscricional, enfim. Mas é um texto que nós temos de pensar a sua devida data. Também devemos lembrar que o Gilberto Freire escreve com o olhar da Casagrande e não da Senzala. É o olhar do neto de escravocrata e não do neto do escravo depois liberto. E por isso ele justifica, inclusive, as violências, ou tenta banalizar as violências da colonização, como algo, um português justificado pela sua raça, justificado pela sua forma de ser, que vinha dos árabes, que vinha dos judeus, que vinha dos romanos, dos visigodos. Espero que essa leitura do primeiro capítulo nos auxilie a lembrar como que foi narrada a colonização brasileira pela historiografia. Essas características gerais, como diz ele, da colonização portuguesa no Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata, híbrida, nos ajude a pensar o Brasil atual e a sua literatura. Ok?